A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, hoje trago uma mensagem de Deus exortando a você a estudar a Sagrada Escritura. E nós iremos abrir aqui a nossa Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 15, que diz assim: Desde a infância conhece as sagradas letras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Amém. Irmãos, veja como o Espírito Santo de Deus está falando conosco. Veja que já no primeiro verso, no verso 15, nós já temos que destacar aqui um primeiro ponto desta leitura. Veja que aqui o Espírito Santo está dizendo que pelo conhecimento das sagradas letras da Sagrada Escritura, nós adquirimos a sabedoria que pode nos salvar pela fé em Cristo Jesus. Veja isso que ele está dizendo. Elas têm o poder de comunicar-te sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Então veja que aqui num primeiro momento Paulo está elogiando Timóteo, que desde a infância ele já conhecia as Sagradas Escrituras. E então o Espírito de Deus, através de Paulo, ele diz: as Sagradas Escrituras, elas podem comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Então veja que no primeiro ponto, nós já destacamos aqui que ao estudar as Sagradas Escrituras, elas nos comunicam a sabedoria que nos conduz à salvação pela fé. Veja, pela fé em Cristo Jesus. E num segundo ponto, no verso 16, nós já destacamos que o Espírito Santo está testificando: toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja que de uma maneira clara e objetiva, este versículo nos explica que toda a Escritura, seja os escritos do Antigo Testamento, sejam os escritos do Novo Testamento, são inspirados por Deus. Veja que muitas pessoas, elas querem contradizer a Bíblia, dizendo que a Bíblia não é um livro sagrado. O que está escrito aqui são apenas coisas que algumas pessoas imaginaram, coisa de uma cultura, um mito, mas veja que aqui a palavra está testificando: toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, na segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 19, veja o que a palavra diz: temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia raie e surja a estrela d'alva em nossos corações. Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de particular interpretação, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Veja que ponto importantíssimo, em contexto com o que está escrito em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E aqui Pedro, o apóstolo de Cristo, cheio do Espírito Santo, ele diz: olha, vocês fazem bem em prestar atenção nos escritos dos profetas, porque eles testemunham o Cristo, eles profetizaram a respeito desses tempos messiânicos. E veja que aqui ele está dizendo que nenhuma profecia da Escritura ela é resultado de particular interpretação de alguém. Jamais, nunca.
porque homens inspirados escreveram, falaram, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então veja que a Escritura Sagrada é fruto da ação de Deus na humanidade. Não é por iniciativa própria do homem ou da mulher, ou do jovem, ou do passado. Não. A Escritura Sagrada, ela não provém da vontade dos homens. A palavra de Deus é resultado da salvação que Deus manifesta para nós. E esta salvação, ela foi escrita pelo testemunho, ou seja, aqueles homens inspirados por Deus, eles falaram e outros escreveram acerca da salvação para nós, nesse tempo presente, para que nós, através do estudo da Escritura, venhamos a ter o conhecimento da salvação de Deus e sejamos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Veja claramente que a palavra continua dizendo aqui em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir. Então o homem de Deus, a mulher, o jovem, todos aqueles que querem sabedoria e instrução precisam estudar a palavra de Deus, as sagradas Escrituras, porque ela é útil para instruir, para refutar, ou seja, pessoas que querem contradizer a palavra. Se você tem conhecimento bíblico, se você está cheio do Espírito Santo, veja que você não pode estudar as Sagradas Escrituras sem antes você pedir a direção do Espírito Santo. Porque você viu que a palavra em segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 20, disse que toda profecia não resulta de particular interpretação. Ou seja, foram homens inspirados por Deus. Então é a palavra de Deus. Ela não resulta da sabedoria humana. Então não é a nossa sabedoria que vai nos fazer entender, mas sim a graça de Deus. Então precisamos orar e pedir o entendimento. E o Espírito Santo vai nos instruir em toda a palavra. Então ela é útil para refutar, para corrigir, ou seja, para educar na justiça. Veja que aqui nós já destacamos 6 pontos. O primeiro ponto no verso 15, que pelo conhecimento, pelo estudo das Sagradas Letras, elas nos comunicam a sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E em segundo ponto, toda a Escritura é inspirada por Deus. E em terceiro ponto, é útil para instruir. Quarto ponto, para refutar. Quinto ponto, para corrigir. E sexto ponto, para educar na justiça. Então, para que o temor de Deus esteja no coração dos seus servos. E em sétimo ponto, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Então veja que a perfeição ela é alcançada pelo fato de você ter conhecimento de Deus. E quando você conhece a Escritura, você conhece Deus. E nós vemos que a palavra de Deus, ela continua nos dizendo, Romanos capítulo 15, verso 4, que diz assim: ora, tudo o que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporciona as Escrituras tenhamos esperança. Quantas pessoas estão sem esperança hoje no mundo? Quantas pessoas estão vencidas e convencidas pelo mundo? Não têm força para prosseguir, porque não creem em Deus, porque não estudam a Bíblia. Se elas não creem em Deus, elas não querem estudar a Bíblia. Então você vê que a palavra está dizendo que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Que através desse ensinamento nós tenhamos o quê? Perseverança. Nós venhamos a permanecer firmes no caminho de Deus. E assim nós tenhamos o quê? Consolação, através do conhecimento da vida de homens e mulheres que serviram a Deus. Muitas das vezes eles sofreram, eles passaram por privações, mas Deus lhes deu a vitória. Lhes deu também o descanso eterno.
Então veja que a palavra está testificando mais uma vez que tudo o que foi escrito no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos esperança. Mas veja que claramente muitos não querem isso. E como você viu ali que a palavra, a Escritura, ela é útil para refutar e para corrigir e para disciplinar. Então veja que aqui em Mateus capítulo 22, verso 29, veja que a palavra diz assim: Jesus respondeu-lhes: estais errados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Veja que aqui Cristo ele está censurando os fariseus. Aqui no texto de Mateus capítulo 22, aqui no verso 29. E o que Cristo diz para eles? Melhor dizendo, ele está censurando aqui os saduceus. Ou seja, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles rejeitavam também os escritos dos profetas. Eles só acreditavam na Torá, no Pentateuco. E então eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E aqui eles propõem algo para Jesus. E então o Senhor Jesus responde para eles e diz: olha, vocês estão errados, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então veja que muitas das vezes as pessoas estão acreditando em algo errado, muitos estão até baseando mesmo na palavra, mas esses que estão baseando muitas das vezes não têm um conhecimento direcionado pelo Espírito Santo. E veja que estão na mesma situação dos saduceus, porque aqui Cristo vira para eles e olha, vocês estão errados. Os saduceus eram da classe sacerdotal. E mesmo assim, eles ignoravam pontos importantíssimos. Então veja que você precisa examinar a Escritura, porque o próprio Cristo disse para autoridades religiosas naquele tempo: vocês estão errados, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Há muitas religiões cristãs hoje que desprezam a palavra, só pegam alguns pontos para falar de prosperidade, para falar de paz, de amor, mas esquecem da cruz de Cristo. E muitos cristãos não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, estão sendo enganados pela hipocrisia de falsos mestres e espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então veja que esta palavra em Mateus 22, verso 29, ela nos traz um ponto muito importante. Para você conhecer o poder de Deus, você precisa conhecer as Escrituras. É isto que Cristo disse ali. E aqui em João 5, verso 39, o próprio Cristo novamente diz: vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes vida? Veja que ponto importante para refletirmos. Aqui o Senhor Jesus, falando para os judeus, o povo escolhido até então, ele diz: olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam que nelas vocês terão vida eterna. E na verdade são elas que testificam do Cristo, do Messias. Mas todavia vocês não querem vir a mim. Veja que muitas pessoas até examinam a Escritura, mas chega num determinado ponto em que são confrontados a renunciarem, eles não querem aceitar Jesus. E isto é um ponto em que, um ponto até mesmo de tristeza, porque a pessoa examina a Escritura, mas chega num momento que ao invés dele crer em Jesus, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vira as costas para Jesus. É isso que os judeus fizeram naquele tempo. E até mesmo os fariseus, saduceus, não foram todos que negaram a Cristo, mas a maioria não aceitaram que Jesus era e é o Cristo. Então veja que aqui a palavra, ela nos diz claramente que o resultado de tudo isso é, verso 17, 2 Timóteo 3, a fim de que
o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Então, por que você deve examinar a Escritura? Para que você seja perfeito, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. É isto que ele diz. Sede perfeitos, porque eu sou perfeito. Sede santos, porque eu sou santo. E veja que quando você examinar a Escritura e o Espírito Santo falar ao seu coração, você vai abandonar os dogmas, as tradições, você não mais vai crer naquilo que não provém da palavra de Deus. E então, quando você chegar neste ponto, você vai crer não porque eu te disse, ou porque algum homem ou mulher que serve a Deus te disse, mas você vai crer porque você mesmo testificou da palavra e viu que é a verdade. Muitos hoje estão na total ignorância, porque estão acreditando no que o fulano falou, no que o líder X falou. Mas quando examinarem a palavra e ouvirem a voz do Espírito Santo acerca da salvação, acerca da fé em Jesus Cristo, acerca da verdadeira doutrina, essa pessoa vai ser confrontada. E uma vez que ela aceitar a correção do Senhor, uma vez que ela aceitar o ensino do Senhor pela Escritura, então ela será instruída. E então ela será uma verdadeira e um verdadeiro servo do Senhor. Então, meu irmão e irmã, independente do seu partido religioso, porque hoje, infelizmente, o cristianismo se dividiu em partidos, em denominações, em seitas e muitas heresias. Examine a Bíblia. Você não precisa, veja bem, você não precisa de um doutor em teologia para te explicar a palavra. Ah, mas a Bíblia no hebraico, no grego, não importa. Não importa, não coloque isso na sua cabeça. Ore a Deus. Se você não sabe ler, ore a Deus, peça alguém para ler para você a Bíblia. E quem vai te instruir é o Mestre dos Mestres, é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse na palavra, no Evangelho, veja o que ele disse aqui no Evangelho, que segundo escreveu João, veja o que o próprio Cristo, ele disse acerca do Espírito Santo. Veja que ele diz assim, João 14, 26, mas o Espírito Santo Consolador que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Veja, então quem nos ensina? É o pastor? É o padre? É o teólogo? Não. Veja que o próprio Cristo está dizendo, mas o Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo, ou seja, todas as palavras que o Senhor Jesus, ele disse. O Espírito Santo, ele trará todas essas verdades. E aqui no capítulo 15 de João, veja o que o próprio Cristo ele ainda diz. Verso 26 também. Nós lemos aqui João 14, 26, e agora vamos ler João 15, 26. Quando vier o Espírito Santo, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. Então veja bem, é o Espírito Santo que nos ensina, que fala aos nossos corações, que nos instrui conforme a verdade de Deus para a salvação. Então, meu irmão, estude a palavra, em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, fique com esta palavra no seu coração, medite nela e ore a Deus e abra a sua Bíblia e Deus falará ao seu coração. Amém? Que Deus vos abençoe.